Quem não conhece o meu canal principal, talvez fique um pouco perdido com essa série de Lost Mídias que causam medo e desconforto. Mas explicando bem rapidamente, lá no meu canal principal, o Lucas Nauta, eu falo sobre nostalgia, assuntos fascinantes e aleatórios e principalmente Lost Mídias. E foi lá que eu criei uma série chamada Lost Mídias que causam medo e desconforto. Os vídeos dessa série já foram boicotados pela plataforma, já tomaram restrição de idade e geralmente tratam de assuntos bem mais pesados do que eu costumo falar por lá. Foi daí que nasceu a ideia de criar o canal Medo e Desconforto, justamente para poder focar nesse tipo de conteúdo em um local mais exclusivo. Essa é a parte 4 da série onde eu falo sobre mídias perdidas que causam medo e desconforto. Acho que eu já falei essa frase umas 45 vezes nessa introdução. Se você não viu as primeiras 3 partes, eu vou deixar um link na descrição para você conferir depois, mas não importa a ordem, podem assistir este vídeo primeiro e depois visitar o meu canal principal. Mas a partir de hoje, todos os vídeos dessa série serão publicados aqui. Então é isso, eu sou o Lucas Nauta e sejam bem-vindos ao canal. É esse canal mesmo. Em 4 de outubro de 1928, São Paulo foi palco de um dos crimes mais chocantes da história do Brasil. Giuseppe Pistone, um imigrante italiano, tirou a vida de sua esposa, Maria Fea, de uma maneira brutal e macabra. O casal havia se mudado para a cidade em busca de uma vida melhor. Giuseppe tentava expandir seus negócios, mas suas mentiras e fraudes começaram a ser descobertas. Maria havia escrito uma carta em que revelava a verdade sobre os pedidos constantes de Giuseppe à sua mãe na Itália, pedindo dinheiro para um negócio falido que ele tentava montar com seu primo. Ao encontrar a carta, Giuseppe ficou furioso e, em uma briga, matou Maria, sufocando-a com um travesseiro. Após passar 3 dias com o corpo de Maria em casa, Giuseppe, com a intenção de ocultar o crime, cortou os joelhos da vítima, quebrou seu pescoço e colocou o cadáver de sua esposa em uma mala. Ele então enviou a mala, com o corpo e algumas roupas de Maria, para uma cidade na França por meio de um navio. No entanto, no porto de Santos, a mala sofreu um pequeno impacto ao ser descarregada e um forte odor de decomposição foi notado quase que imediatamente. Quando a mala foi aberta, os investigadores encontraram o corpo de Maria, o feto de 6 meses que ela carregava e a navalha usada para cometer o crime. Giuseppe foi preso e inicialmente alegou que sua esposa havia morrido de mal súbito. Realmente ele teve essa cara de pau. No entanto, a autópsia comprovou que ela havia sido sufocada e ele acabou confessando o crime, afirmando que matou Maria após encontrá-la com um amante. Então, essa história tem várias versões, mas independente da motivação, o Giuseppe cometeu um crime hediondo. Esse caso gerou uma enorme repercussão na época, tanto pelo crime horrível quanto pela história macabra por trás dessa mala. Com esse contexto, o assassinato de Maria Fea inspirou o filme O Crime da Mala, lançado em 31 de outubro de 1928 e dirigido por Francisco Madrigano. No entanto, essa obra, o filme em si, tornou-se um dos exemplos de Lost Media que causam medo e desconforto, pois nenhuma cópia do filme sobreviveu ao tempo. Hoje temos apenas uma imagem disponível e esse fato gera curiosidade, pois mistura um conteúdo base bem bizarro com o fato de estarmos falando de um filme dos anos 20. O desaparecimento dessa produção reflete a falta de preservação de muitas obras do cinema mudo, e esse caso em si permanece como um exemplo sombrio não apenas do assassinato, como também da fragilidade na preservação de produções cinematográficas dessa época.
Já a mala, por sua vez, foi preservada e pode ser vista no Museu do Crime em São Paulo, onde continua sendo um dos maiores símbolos dessa história trágica. Bullseye é um game show britânico que fez bastante sucesso na Europa. O show apresenta 3 pares de competidores que consistem em um jogador amador de dardos e um participante focado em responder perguntas no formato de quiz. O programa é conhecido por esse formato irreverente e ficou no ar por muitos e muitos anos. O episódio de Bullseye que se tornou infame e que o coloca neste vídeo foi transmitido em 28 de maio de 1989 por conta da participação de John Cooper, que inicialmente parecia ser apenas uma participação comum. Ele e seu parceiro foram eliminados logo após alcançarem a menor pontuação, mas nada no episódio sugeria que Cooper fosse mais do que um simples concorrente. Apesar de terem perdido, ele até se destacou por sua habilidade com os dardos, mas após o programa ir ao ar, ele foi rapidamente esquecido. O que fez o episódio se tornar relevante, no entanto, foi o que aconteceu depois. Antes de participar do programa, Cooper já havia cometido 2 assassinatos em 1985, matando Richard e Ellen Thomas, um casal no país de Gales. O crime, aparentemente motivado por um roubo, foi inicialmente investigado sem sucesso e a identidade do assassino permaneceu desconhecida. Cooper voltou a matar em 1989, logo após a sua participação no game show. Em 29 de junho daquele ano, ele assassinou Peter e Gwenda Dixon em uma emboscada no caminho costeiro do próprio país de Gales. Após matar Peter e abusar sexualmente de Gwenda, Cooper usou o cartão bancário da vítima para sacar dinheiro, o que foi uma das principais pistas que ligaram Cooper ao crime. A investigação continuou por anos sem resultados concretos, até que em 2009 a polícia revisitou o episódio de Bullseye em busca de novas pistas. O detetive Steve Wickens pediu à ITV, emissora que exibia o programa, para recuperar a gravação completa do episódio. Quando a fita foi analisada, descobriu-se que Cooper demonstrava um conhecimento detalhado na região onde os Dixon foram mortos. Além disso, a sua aparência se assemelhava a um esboço, um retrato falado, que a polícia tinha de um homem que havia utilizado o cartão bancário da vítima. Então, a partir do momento que ele usou o cartão bancário da vítima, conseguiram tirar uma silhueta, um retrato falado da pessoa, e casou completamente com o Cooper. Essas descobertas ajudaram a incriminar esse homem, que foi finalmente condenado à prisão perpétua em 2011. Embora a gravação completa do episódio ainda esteja no arquivo da ITV, o material nunca mais foi exibido após a condenação de Cooper, dado o seu contexto perturbador. Alguns fragmentos da gravação são exibidos em documentários sobre o caso, mas o episódio completo em si, uma vez banal e despretensioso, agora é lembrado como um dos exemplos mais sinistros da televisão britânica, associado a um dos criminosos mais notórios da história do país. Em 27 de outubro de 2004, o jogo entre São Paulo e São Caetano, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, ficou marcado por uma tragédia. O time do São Paulo estava em terceiro lugar, enquanto o São Caetano brigava por uma vaga no G4. Aos 14 minutos do segundo tempo, o zagueiro Serginho, do São Caetano, sofreu um mal súbito dentro da área do seu time. O jogo foi interrompido imediatamente e, ao tropeçar no jogador, o atacante Grafite, do São Paulo, percebeu que algo estava errado e alertou os médicos. Serginho foi rapidamente socorrido e levado ao Hospital São Luís. Embora tenha chegado vivo, ele não resistiu e faleceu. O goleiro do São Caetano, Silvio Luiz,
revelou que Serginho já tinha histórico de problemas cardíacos e estava em tratamento para essa condição. A notícia abalou todos os envolvidos e o incidente teve repercussão em todo o país. Uma semana depois, o jogo foi retomado, com o São Paulo vencendo por 4-2. Os 30 minutos restantes da partida foram amplamente transmitidos e estão facilmente disponíveis na internet, sendo considerados os melhores momentos da partida. Porém, a gravação do primeiro tempo, que inclui o trágico incidente com Serginho, foi exibida apenas em uma reportagem especial da Globo. O restante do jogo, incluindo a parte inicial, não está disponível em lugar nenhum, tornando-se uma lost media parcialmente perdida, que carrega consigo um contexto bem pesado. Em 2002, um caso sombrio envolveu Danielle LaRue, uma mulher com cerca de 25 anos, natural de Nesconleaf Indian Band, no interior de British Columbia, que é uma província canadense. Danielle teve uma infância marcada por abusos e aos 14 anos fugiu para as ruas de Prince George. Ali naquela região, que era um pouco perigosa, se envolveu com drogas e passou a trabalhar no comércio sexual para financiar seu vício. Após a morte de sua mãe em 1995, ela se mudou para Vancouver, onde passou a viver no bairro de Downtown East Side, uma área conhecida por seu alto índice de abuso de drogas e de prostituição. Em 2002, Danielle desapareceu misteriosamente. A data exata do seu desaparecimento nunca foi confirmada, mas o caso ganhou novos contornos quando, na véspera de Ano Novo, a polícia de Vancouver recebeu uma carta anônima. A carta descrevia uma mulher do comércio sexual que havia sido morta, e o autor se desculpava com a família da vítima. E após diversas investigações da polícia, eles perceberam que a carta sugere que a mulher mencionada era de fato Danielle. O conteúdo da carta, que foi parcialmente censurado pelas autoridades, faz referência a uma mensagem anterior, mas não se sabe se essa mensagem em si realmente foi enviada à polícia. A carta permanece envolta em mistério, somente fragmentos dela foram divulgados, mantendo em segredo uma parte importante da investigação e do caso. Essa carta aparentemente trouxe detalhes e informações sobre esse desaparecimento, mas até hoje ela permanece inacessível ao público. Sua morte não foi solucionada e a carta anônima, que hoje é considerada por muitos uma lost media, aparentemente é uma peça-chave para tentar resolver esse caso angustiante.